Caros amigos, boa noite. Como prometi, vamos aí dar sequência à nossa série de vídeos, continuando o tema sobre depressão. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Francisco Fernandes, sou psicanalista clínico, também especialista em medicina tradicional chinesa. Trabalho aqui em Russas e também em outras cidades do Vale do Jaguari. Em Russas eu trabalho na Clínica São Bernardo. Em Limoeiro eu trabalho na Limoclinic. Em Quixeré eu trabalho na Imaculada Conceição. E também tenho um consultório na Clínica Oitava Rosado, em Mossoró. E minha atividade profissional é basicamente a psicanálise e a medicina tradicional chinesa, mas também eu trabalho como professor aqui da universidade. Não estou dando aula no momento, mas prestei serviço a várias universidades aqui durante muito tempo. O IDJ e a UVA, passei 13 anos dando aula. E também tenho outras atividades, como assessoria, consultoria, porque tenho também formação na área de administração de empresa. Também trabalho com coaching, a última formação que eu obtive recentemente. E além disso também sou filósofo e também sou teólogo. Mas a minha vida se baseia mais basicamente no consultório, com a psicanálise, no caso da psicoterapia analítica, e também com a acupuntura. Diante disso, vamos então passar para o tema. E como eu falei, o tema é depressão. Já deu uma introdução, agora eu vou falar sobre tipos e níveis de depressão. Chamando a sua atenção para o transtorno básico, que é a depressão. E como eu falei no vídeo anterior, a depressão ela pode ser leve, pode ser moderada, severa ou grave. Isso me refiro à depressão em que não é necessário que aconteça nada no mundo externo da pessoa. Eu me refiro aqui à depressão onde o surgimento da enfermidade parte do próprio indivíduo, não sendo necessário situações externas para que ela aconteça. Foi o que eu falei. Uma pessoa pode estar muito bem, com a boa saúde física e orgânica, ela pode estar bem financeiramente, bem nos seus relacionamentos e assim mesmo ter depressão. Mas também temos outros casos de depressão que são ligados às situações que a pessoa vivencia. A gente chama depressão circunstancial. Normalmente essa depressão surge de uma situação que a pessoa vivenciou, uma situação que ela não conseguiu administrar. Daí então surge período depressivo. Aí vem os vários tipos, né, de depressão. Então, o primeiro deles é a depressão infantil. Lembrando que esses tipos de depressão que eu vou falar têm sintomas às vezes diferentes. Não é obrigado, por exemplo, sintomas da depressão infantil ser igual aos sintomas da depressão sofrida por um adulto ou um idoso. É bom que você perceba isso. Por exemplo, a depressão infantil tem como base sintomática a irritação, agressividade, rebeldia e também a hiperatividade na criança, que é o oposto na depressão vista no adulto,
que no caso é alteração do humor sempre para baixo, a gente diz humor deprimido. Aí vemos aí um caso, depressão infantil, própria em crianças e também adolescentes. Temos também a depressão do idoso, que também tem suas características. Depressão pós-parto é quando a mulher dá à luz e de repente ela desenvolve depressão pós-parto, que também tem níveis, né, leve, moderado e grave, e em alguns casos também depressão com sintomas psicóticos, que é uma situação agravante. Temos também uma traição chamada traição depressão pós-traição, que também tem suas características. É quando uma pessoa ela tem um problema no seu relacionamento conjugal, a separação ou então a traição, e isso deixa sequelas, né, e sintomas depressivos. Também temos depressão pós-enfermidade, ou então quando a pessoa passa por uma cirurgia, seja ela pequena, média ou grande. Então, também com suas características. Temos também a depressão pós-perda. A pessoa às vezes perde o emprego, perde um bem, perde pessoas queridas, de repente tem um sonho, ou então a empresa que ela administra ou que é de sua propriedade vai à falência. Então essa pessoa sofre com isso e pode desenvolver também sintomas de depressão. Temos também depressão pós-trauma, é quando a pessoa passa por uma situação vexatória, por um acidente grave, presencia alguma situação que causa trauma, e a pessoa pode desenvolver depressão pós-trauma. Lembrando que a depressão pós-trauma é diferente do transtorno pós-traumático, né? Para que não haja essa confusão. E temos também a distimia, né? A distimia é uma depressão leve e permanente. Eu sempre digo que a depressão, no caso de distimia, é uma depressão que faz parte da personalidade da pessoa. Agora, todos esses tipos de depressão têm seus níveis, que pode ser leve, moderado, severo ou grave. Agora, o que é que vai dizer se essa depressão é leve, moderada ou grave? É a intensidade dos sintomas e também os prejuízos que esses sintomas causam para a pessoa e para os familiares e também os amigos. Então, dependendo da intensidade dos sintomas, você vai saber se é leve, moderado ou grave. Tá certo? Agora, todas essas ou esses tipos de depressão necessitam tratamento e por um especialista, um psiquiatra ou um psicólogo ou um psicanalista, ou então um psicoterapeuta holístico. Numa situação dessa, o ideal é a pessoa ir primeiro ao médico, foi o que eu falei no vídeo passado, fazer uma série de exames para saber se não tem nada físico-orgânico. Repito, alguns sintomas de depressão pode ser de origem, ou pode acontecer por causa de origem física ou orgânica, enfermidades físicas ou orgânicas. Por isso é importante passar pelo médico. Depois, então, se deve buscar um especialista, no caso, psiquiatra, psicólogo ou psicanalista, né? Se precisar de medicação, busca-se um psiquiatra. Se não precisar, busca ou psicólogo ou psicanalista. São dois profissionais aptos para lidar com os transtornos mentais, inclusive com a depressão. Eu digo isso porque tem muita gente que só olha muito para os psicólogos, mas os psicanalistas também estão preparados para isso, tá certo? Ou então, às vezes, a pessoa precisa do psiquiatra, do
psicólogo e também do psicanalista. Então é bom que se trabalhe toda essa possibilidade, né? Porque algumas pessoas se dão muito bem com a medicação, outras pessoas não se dão bem com a medicação devido aos efeitos colaterais. Daí então você tem outras opções, tá certo? Resumindo, todos esses tipos que eu falei, esses níveis de depressão, têm tratamento e possibilidade de cura, né? No caso, essas que eu falei, normalmente a cura é certa e no curto espaço de tempo. Por quê? Porque ela é circunstancial, ela faz parte de uma situação, às vezes do momento que a pessoa está passando. Daí então a pessoa pode se recuperar sem correr o risco de ter depressão recorrente, tá certo? É muito importante a busca de um tratamento, de um bom especialista, uma pessoa que possa realmente prestar todas as orientações, um médico que não só prescreva, mas que acompanhe, né, a maneira e a medicação que é recomendada para o seu caso, tá certo? Paramos por aqui, depois eu trago outro vídeo falando aí sobre outras situações que são importantes ainda sobre o tema depressão. Portanto, desejo a você uma boa noite e a gente se encontra no próximo vídeo.